Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver sobre progressão geométrica, tá? Dando continuação, então, nós vimos anteriormente sobre uma PA, né, uma progressão aritmética, e a gente viu que era uma sequência numérica, né, onde eu tinha uma razão e quando eu somava essa razão no meu termo, o meu termo posterior, então era o resultado, tá? Então, na progressão aritmética, o meu termo é o resultado do meu termo anterior somado a uma razão. Na progressão geométrica, ela é parecida, ela é semelhante a uma sequência numérica também, porém, a razão ela vai ser uma multiplicação, tá? Então, se numa PA eu tinha 2, 4, 6, 8, 10, numa PG eu vou sempre multiplicar pela razão, tá? Então, o termo superior é o resultado da multiplicação, tudo bem? Então, a gente pode começar aqui toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do termo anterior por uma constante. A gente via que a razão numa PA era R, né? Aqui na PG a gente usa o Q, tá? Para não se confundir, tá? Então a gente tem aqui, ó, o meu termo que eu quero saber é igual, que eu posso chamar de AN, é igual ao termo anterior, ou seja, AN menos 1, vezes a minha razão, tudo bem? Para eu calcular a razão, pessoal, é só a gente, então, dividir o termo posterior pelo termo anterior, tudo bem? Então, se eu tenho uma PG aqui, vamos pegar uma PG simples, ó. 2, 4, 8, 16, tá? Vamos supor, então, que essa PG aqui, vamos calcular a razão dessa PG, pessoal. Então, o que a gente vai pegar? Vamos escolher qualquer termo. Posso escolher esse termo aqui, que eu vou chamar de AN. E aí, para eu achar a razão, eu vou dividir esse pelo termo anterior. AN dividido por AN menos 1. Então, a razão aqui vai ser 16 dividido por 8, tudo bem? 16 dividido por 8 é igual a 2. Então, a razão desta PG é 2, tudo bem? Bom, classificação de uma PG. Nós podemos classificar, a PA a gente só tinha crescente, constante e decrescente. A PG a gente vai ter a alternante também. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Uma PA crescente é quando cada termo é maior que o anterior. Então, eu começo de um termo pequeno e vou crescendo. Para ser quem vai classificar uma PG, a gente vai olhar sempre para a razão. Então, para ser uma PA crescente, a razão tem que ser maior do que 1, tudo bem, pessoal? Já no caso de uma PA constante, é quando todos os termos são iguais entre si. Logo, a minha razão ela tem que ser igual a 1. Por quê? Toda vez eu estou multiplicando por 1, né? Então vai dar ele mesmo. Lembre que o 1 é o elemento neutro de uma multiplicação. Então, se eu pegar 5 vezes 1, vai dar 5, vezes 1 vai dar 5, e assim vai. Já uma PA decrescente, então, é quando o termo é menor que o anterior. Então, o que, a minha razão aqui, ó, ela tem que ficar entre 0 e 1. Então, quando a PA é decrescente, provavelmente a gente vai ter uma fração aí, né? Então, por exemplo, se você multiplicar 81 por meio, então 1 sobre 2, significa que, na verdade, que a gente está dividindo por 2, né? Vamos supor, multiplica 81 por 1 sobre 2, o que está acontecendo? Vai ficar 81 dividido por 2, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, o correto seria 3. Então, para uma PA ser decrescente, a razão tem que ser entre 0 e 1. Então, não confunda. Na PA, para ser decrescente, o Q tinha que ser menor que 0. Já nesse caso aqui, quando é uma PG, já que você vai estar multiplicando, então a minha razão tem que estar entre 0 e 1, tudo bem? E a gente tem uma PG alternante, quando cada termo tem sinal contrário ao anterior, tá? Então, uma PA alternante significa que, ó, eu tenho um positivo, outro negativo, um positivo, outro negativo. Isso vai acontecer quando a minha razão for menor que 0, tudo bem, pessoal? Por quê? Vou dar esse exemplo aqui. Essa aqui é uma PG cuja razão dela vai ser menos 2, tá? Então, se eu multiplico 2 vezes menos 2, eu tenho mais com menos, então o resultado vai ser menos 4.
Menos 4 vezes menos 2, eu tenho menos com menos, vai ser mais. Então, ela fica alternando, tudo bem? Então, quando a minha razão ela é menor que zero, então eu vou ter uma PG alternante, tá? Algumas notações especiais. A gente tinha aquelas notações especiais para PA, né? Então a gente vai ter para PG também. Então, quando a gente tem PG de 3 termos e 5 termos, a gente vai ter essa notação aqui: x sobre q, x e x vezes q. A minha razão das PGs ímpares vai ser igual a q, tudo bem? E aqui vai ser x sobre q ao quadrado, x sobre q, x vezes q e x vezes q ao quadrado. No caso, quando as PGs são pares, eu dei o exemplo aqui de 4 e 6 termos, então a gente vai ter x sobre q ao cubo, x sobre q, x vezes q e x vezes q ao cubo. E de 6, então, a gente vai x sobre q à quinta, x sobre q à terceira, e por aí vai. A gente pode perceber que a razão vai dar q ao quadrado, né? Se a gente fosse fazer a razão, lembrando que esse termo, que a razão é igual a esse termo menos o anterior, a gente pode fazer a divisão aqui, né? Então seria xq ao cubo, né? Dividido por x vezes q. Então, bases iguais, né? Aqui é 1, de acordo com a propriedade aqui, de bases iguais de uma divisão. Então, x dividido por x, você corta, vai dar 1. E x ao cubo dividido, q ao cubo dividido por q, então dá equivalente a q, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 3 menos 1 igual a q ao quadrado, tudo bem? E aqui também, a gente poderia fazer x dividido, xq, perdão, dividido por x. Então, x dividido por x dá 1, então a minha razão dá q, tudo bem? Então é por isso que a gente chega nesse resultado aí. Termo geral de uma PG, que bonitinho, tem até um emotion aí, né? Bem fofinho. Até parece que é fofinho, né, gente? Só Deus sabe que a gente passa com a tal da matemática, mas vamos lá então. Bom, o termo geral de uma PG, a gente pode dar uma PG de razão Q com o termo AN de ordem N. Ele é dado, então, por AN, o enésimo termo, é igual ao A1 vezes a minha razão elevado a N menos 1. Então, se eu quero saber o meu AN, é só a gente descobrir, então, quantos termos tem e a gente aplica essa fórmula aqui. Como a gente viu na PA, eu também posso aplicar esse termo geral para conhecer, se a gente conhece um termo que está no meio dessa PG aí, tá? Que a gente vai chamar de AK também, parecido com a PA. Então, todas aquelas propriedades lá a gente vai poder aplicar aqui também, tá? Então, eu posso descobrir A1 se eu conheço qualquer outro termo de uma PG, tudo bem? E também eu posso descobrir o AN se eu tiver esse. Então, essas três fórmulas aqui, elas vão servir e a gente vai utilizar elas de acordo com o exercício, né? Bom, então, a primeira propriedade de uma PG a gente fala que o quadrado de cada termo a partir do segundo é o produto entre o antecedente e o consequente. Então, eu tenho essa PG aqui, ó. Então, se eu fazer 8 elevado ao quadrado, vai dar 64. Então, o quadrado desse cara aqui é igual ao produto do seu antecedente e do seu consequente. Então, 8 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 16. Tudo bem? Vai dar o mesmo valor aqui. Na segunda propriedade, em toda PG finita, o produto dos termos equidistantes é igual ao produto dos extremos. Então, parecido também com uma PA, né? Então, ó, 3 vezes 729 é igual a 9 vezes 243, que é igual a 27 vezes 81, tá? É uma propriedade também semelhante. No caso aqui, todos vão dar 2187, beleza? A terceira propriedade é que toda PG finita com um número ímpar de termos, eu consigo achar o termo central
eu falo que ele é a média geométrica dos termos equidistantes nos extremos. Então, para eu achar esse termo aqui central, caso é 64 aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o produto dos termos equidistantes, ó, 4, 4 vezes 1024 e 16 vezes 256 e depois eu tiro a raiz disso, tá? Então eu falo aqui que A3 é igual ao produto de A2 vezes 4, que é igual ao produto de A1 vezes A5. Então a gente pega e faz essa multiplicação e extrai a raiz. Então 16 vezes 256 é igual a 4 vezes 1024, né? E o valor vai ser 164. Essa terceira propriedade, a gente pode perceber que vai de acordo com o que a gente falou na segunda propriedade, né? Que a multiplicação de termos equidistantes são iguais. E a última propriedade é que o produto de dois termos qualquer será igual ao produto de outros dois termos qualquer, desde que a soma dos índices dos dois primeiros seja igual à soma dos índices dos outros termos. Então, vou explicar aqui, tá? Por exemplo, se eu pegar o termo aqui, multiplicar A3 e A4, então eu tenho A3 e A4, tudo bem? Então, ó, 3 mais 4 é igual a 7. Então, o produto de A3 vezes A4 é igual a A2 vezes A5. Por quê? Porque, ó, 2 mais 5 é igual a 7 também, tá? Então, se a gente fazer essas multiplicações, vai dar igual. Então, eu poderia pegar aqui, ó, eu posso pegar A1 e A6, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, A1 e A6 é igual a 2 vezes 64. Aqui vai dar 128. 128, tudo bem? Então, eu posso pegar qualquer termo desse aqui, fazer o produto, desde que o resultado seja 7 também, entenderam? Então, ó, 1 vezes 6 deu 128. 3 vezes 4 também deu 128. 2 vezes 5 também deu 128. Então, esse produto vai ser igual, desde que quando eu pegar a soma aqui dos termos que eu tô, forem iguais, tudo bem? Agora nós vamos ver interpolação geométrica. A gente tinha visto interpolação aritmética e agora a gente vai ver interpolação geométrica. Então, se eu quiser interpolar k-meios geométricos entre os termos A e B, então é aquele mesmo caso. Eu tenho uma PG já formada e eu quero interpolar meios geométricos aqui no meio dos caras. Então, nesse caso eu vou chamar, eu tenho A1 e eu tenho AN, né? E aí, no meio disso tudo, eu interpolei vários meios. Então, no caso aqui, K-meios, né? A gente vai chamar de C esses caras. C1, C2, C3, C4. Então, eu posso chamar, de novo, muito semelhante com o da PA. Eu chamo o A1 de A e o AN de B, tá? E na hora da fórmula do termo geral, a gente vai substituir, então, o AN por B e o A1 por A. Então, aqui, ó, eu tenho o termo geral de uma PA. Então, a N eu chamo de B, a 1 eu chamo de A. E na razão, em vez de eu elevar N menos 1, eu elevo aos K termos mais 1, tá? Então, a gente tem a interpolação geométrica aqui. Bem, é tudo bem semelhante, tá, gente? O que a gente vai mudar é a fórmula, tá? De aplicar, tudo bem? Um exemplo aqui, ó. Insira 4 meios geométricos entre 5 e 160. Bom, então primeiro a gente vai fazer o esquema. Eu tenho 5 e eu quero colocar 4 caras aqui, né? E aqui 160. Para isso, o meu A1, que é o 5, eu vou chamar ele de A. E o meu AN, eu vou chamar ele de B. Beleza? Então, aplicando aquela forma que a gente tem, né, para interpolação, eu tenho B é igual a... Perdão, meu A saiu horrível aqui, tá? Eu não sei igual a A vezes Q elevado a K mais 1. Então, fica 160
é igual a 5 vezes o que eu quero saber, que é a minha razão, né? K mais 1. O K é 4 termos, né? Mais 1, então, Q elevado a 5. Tudo bem? Então, aqui eu isolo. Eu falo que Q elevado a 5 é igual a 160 dividido por 5, porque esse 5 está multiplicando. Tudo bem? Então, 160 dividido por 5. Então, Q elevado à quinta é igual a 160 dividido por 5. Isso vai dar 32. Então, eu coloco aqui 32. Poxa, mas eu quero saber o quê? Nossa, professor, esse Q está elevado à quinta potência. É, realmente. Então, para eu isolar o Q, ó, eu vou ter que fazer o quê? Raiz quinta de 32. Você fala, nossa, raiz quinta, professor. Como é que a gente resolve? Bom, o primeiro que a gente vai fazer, a gente vai fatorar esse 32 aqui. Então, 32, vamos fatorar ele. Então, 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, que por 2 dá 2 e por 2 dá 1, beleza? Olha só, tudo por 2. Então eu faço, tem quantos 2? 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui é igual a 2 elevado à quinta. Ah, então ficou bem fácil agora, ó. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz quinta de 2 elevado a 5. Bom, aqui os caras são iguais, ó, então eu extraio, corta. Então, qual que é a minha razão aqui? A minha razão é 2. Pronto. Descobri a razão, agora é só multiplicar. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. Opa, não sei o que saiu aqui. 80. E 80 vezes 2, 160, tá? Então, vocês viram aí que é bem simples, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa introdução aí. E muito obrigado e até a próxima.